A gente está conversando sobre o livro de Gênesis no mês de janeiro, no mês de abril. Agora, nesse mês de julho, nós temos a oportunidade de acompanhar desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ainda vamos fazer isso algumas vezes no decorrer desse ano. E agora, no mês de julho, a gente encerra a primeira parte do livro do Gênesis, que é composta pelos 11 primeiros capítulos. Gênesis é o livro dos princípios, o livro do início. Os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis tratam do princípio da terra, do início da humanidade. Nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, de alguma forma, a criação está marcada de maneira clara. Nos capítulos que vão do 12 ao 50, a redenção é marcada de maneira mais clara, e ali nós vemos o relato do princípio do povo de Israel, o relato do início do povo de Israel. Então a gente vai terminar no mês de julho a primeira parte do livro de Gênesis, os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Na semana passada, nós falamos sobre o arco da aliança, a primeira parte do capítulo 9. Em que medida o arco da aliança, o arco-íris, nos lembra da criação, nos lembra do pecado humano, nos lembra do juízo divino, mas também nos lembra da graça. E que cada vez que olhamos para ele, nos lembramos que Deus é fiel às suas promessas. E de que Cristo é a grande representação da aliança, Cristo é o arco da aliança. Olhando para Cristo, nós encontramos a salvação também. E hoje, a gente já falou um pouquinho sobre esse texto no domingo passado, mas hoje nós vamos olhar com detalhes para essa última história narrada na Bíblia a respeito de Noé, os versículos do 20 ao 29. E com isso a gente encerra a história de Noé aqui no livro de Gênesis. Assim diz a palavra do Senhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Deus, o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Eu não sei qual é o tipo de investimento financeiro preferido dos irmãos, né? Não sei qual é. O Mário, por exemplo, que tem muito dinheiro guardado na conta dele, eu não sei o que é que ele prefere. Não sei se ele prefere investimento em renda fixa, em renda variável, não sei. Paulinha também, muito dinheiro que eu sei que tem, aplica todo o seu conhecimento. Paulinha e Simone aplicam todo o seu conhecimento de matemática financeira, né, para fazer render o seu dinheiro. A Zena, eu sei também que tem muito dinheiro guardado ali. O Silvio até riu ali, pastor, não revela isso, mas é verdade, eu sei que tem bastante. O Silvio não falou assim, o jeito que o Silvio falou, não posso falar porque eu estou rouco, irmão. Ele teria dito, mas não fale isso, pastor, de maneira nenhuma, né? Muito dinheiro guardado. Eu não sei quais são os investimentos preferidos dos irmãos. Tem os investimentos em renda fixa, né? Investimentos em renda fixa, você sabe quanto é que eles vão render. Por exemplo, poupança. Ah, não, mas poupança varia de mês em mês. Tudo bem, mas você conhece a fórmula de rendimento da poupança. Se a taxa Selic for de 8,5% ou mais, a poupança rende aquilo lá, 0,5% mais a TR. Se for abaixo de 8,5% da taxa Selic, ela rende 75% da taxa Selic. Sabia disso? Precisa saber, mas o seu dinheiro que está em jogo, precisa saber quanto é que ele rende, né? É fixo. Se você investir num título do Tesouro, você sabe que a sua renda será fixa. Você contratou um título do Tesouro para pagar a inflação mais 5%. Quando você receber o seu dinheiro, você vai receber exatamente o contratado. A inflação é mais 5% ao ano. É assim. Renda fixa é assim. Renda variável já não é assim. Se você for investir em ações, por exemplo, você não sabe quanto é que o seu dinheiro vai render daqui a um mês, daqui a um ano.
Pode ser que daqui a um ano você tenha dobrado o valor que você colocou lá. O Bochecha olhou para o lado, acho que está investindo em ações, né? Você pode ter dobrado o valor que você colocou lá. Agora, também você pode ter perdido metade daquele valor. Vocês já viram isso no noticiário? Gente que perdeu o dinheiro quase todo investindo no mercado de renda variável. Você não sabe o que é que vai acontecer com aquilo. Mas, pastor, como é que a gente faz, então? O senhor está falando de dinheiro, eu estou gostando disso. Como é que a gente faz, então, para escolher qual é a aplicação de renda variável? Geralmente, a gente olha a rentabilidade passada. É assim que a gente faz, né? Se você for pegar o prospecto de uma ação, de um fundo de ações, eles vão te dar quanto que aquela ação, quanto que aquele fundo de ação rendeu nos últimos 12 meses, 2 anos, 3 anos. Aí você olha, caramba, rendeu 100%? Pô, vou nessa aqui, vou investir nesse negócio. Aí tem uma frasezinha lá embaixo, é obrigação. Todo prospecto de renda variável tem que ter essa frase lá embaixo. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O fato de que uma ação rendeu 100% no ano passado não significa que ela vai render 100% no próximo ano. É por isso que a renda é variável. Pastor, eu já tentei outras vezes, mas dessa vez eu não consegui entender de forma nenhuma qual é a conexão disso que o senhor está falando com a história de Noé. Essa aí eu não consegui perceber. Eu vou te dizer, meu irmão, santidade, piedade, vida com Deus não é renda fixa, é renda variável, viu? Não é renda fixa. Santidade passada não garante santidade futura. Você pode ter sido santo por 1 ano, você pode ter sido santo por 5 anos, você pode ter sido santo por 10 anos, você pode ter sido santo por 50 anos, você pode ter sido santo por 80 anos, é muito? Você pode ter sido santo por 600 anos, iguaizinhos a Noé. Mas santidade passada não garante santidade futura. Se você der um vacilo, toda a santidade do passado vai cair por terra. Essa é a história do fim da vida de Noé. Um homem que foi justo, um homem que foi íntegro, um homem que foi reto, um homem que é elogiado pela palavra de Deus, um homem que figura na lista dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus, o homem que pregou justiça, segundo diz o apóstolo Pedro, durante 120 anos, anunciando o juízo do Senhor, o homem que foi o porta-voz de Deus para uma época, o homem que, quando nasceu, teve o seu nome indicando que ele traria algum tipo de descanso para a humanidade. A gente já viu isso em outros capítulos de Gênesis. Esse homem, depois de 600 anos vividos em integridade, em retidão, esse homem caiu, esse homem pecou. E aqui, nesse momento, nós vemos o resultado do pecado de Noé. Bênção e maldição na história de Noé. Noé, durante grande parte da sua vida, trabalhou como carpinteiro, a gente já falou disso aqui também do ano passado, né? Era a profissão dele, pelo menos nos 120 anos antes do dilúvio. Afinal de contas, ele tinha que construir uma grande arca, né? Então ele trabalhou com madeira durante aquele período, construiu aquela grande arca, veio o dilúvio, o juízo de Deus sobre toda a humanidade, e depois, passado todo aquele tempo, mais de 1 ano ali na arca, agora Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas 3 noras e todos os animais que estavam ali presentes. Minha sogra estava cantando uma música hoje à tarde, que ela aprendeu quando era da escola dominical, da época dela, ainda pequena, que falava que a paca e o tatu também estavam na arca de Noé. E eu parei para pensar, paca e tatu, e cutia, né? Cutia devia estar também lá, não sei, enfim, todos os animais estavam presentes ali na arca de Noé. Quando termina o dilúvio, todo mundo sai aquela bicharada, sai o povo também. Eles têm aquele primeiro momento em que o holocausto é oferecido ali. No segundo momento, Deus proclama a sua aliança com todos os seres viventes, o que nós vimos no último domingo. O arco-íris é o sinal desta aliança, o arco da aliança, e a partir daquele momento narra-se essa situação aqui. Noé começa a trabalhar com a terra. Há muitos paralelos entre a história de Noé e Adão. Há muitos paralelos entre essa história. Noé é um novo fundador da humanidade, assim como Adão havia sido aquele fundador.
A história dos dois falam de homens que lidam com a terra, que têm que cuidar da terra. A história de ambos fala de homens que acabaram caindo, que tiveram o seu pecado revelado. A história de ambos fala de homens que foram cuidados por Deus e que, de alguma maneira, tiveram o seu pecado coberto. A história de ambos fala de nudez como expressão da vergonha do pecado. E de como, de um lado, Deus cobriu a nudez de Adão, e de outro lado, os filhos de Noé cobriram a nudez de Noé. Há muitos paralelos entre a história de Adão e de Noé. E não é à toa, ambos apresentam esses três grandes estágios do drama da história humana, que são a criação, a queda e a redenção. Noé começou a trabalhar com a terra, começou a trabalhar plantando, começou a plantar uva. Começou lá, várias videiras ali, aquele negócio todo. Tudo bem, e começou a experimentar ali com o fruto da vide, era uva, começou a experimentar, fez um suquinho, o processo deve ter sido demorado, não foi de uma hora para outra, né? Primeiro foi lá, fez um suquinho, opa, poxa, legal isso aqui, né? Gostou desse suco? Foi testando, vou deixar um pouquinho mais tempo para ver se fica um pouquinho mais amargo, vou deixar um pouquinho mais tempo para ver se fica mais doce, foi testando com uvas diferentes ali, aquela coisa toda, meu irmão, teve uma vez que ele esqueceu um barrilzinho no lugar e passou um tempo, né? Quando ele pegou de novo, meu irmão, aquele negócio, passado meses, ele, rapaz, esqueci aquele barril lá do outro lado. Quando ele pegou e abriu o barril, ele já sentiu aquele cheirinho, falou, opa, tem coisa boa aqui nesse negócio, né? Bebeu um gole, meu irmão, não é que o suco estava diferente, aquele suco de uva? Estava diferente, o negócio estava de um jeitinho, né? Ele falou, mas o que é isso? Ele tinha acabado de descobrir a fermentação, tinha acabado de descobrir aquilo ali, né? Ele falou, rapaz, tomou um golinho e falou, tá bom esse negócio aqui, hein? Tá bom, rapaz. Olhou para um lado, vê se chamava a patroa dele, mas a patroa dele estava trabalhando, é bom trabalhar, né? Ele estava lá sem trabalhar, o que aconteceu? Né? A patroa estava trabalhando, ele olhou, não estava, bebeu mais um golinho do vinho. Meu irmão, não estava acostumado, primeira vez estava bebendo aquele vinho, né? E o negócio começou a ficar animado, né? Ele olhou, os filhos também não estavam perto, muito provavelmente já tinha neto ali, muito provavelmente já havia netos, a família já tinha crescido. Lembre-se, demorou até esse negócio acontecer. Ninguém descobre o processo de fermentação da uva para transformar em vinho e produz o vinho de uma hora para outra, né? Essa história demorou a acontecer. E Noé está ali, bebe mais o velhinho, mas esse negócio de vinho é gostoso mesmo. E o velhinho que tinha lá 600 e poucos anos já estava todo animado dentro de casa. E bebe mais um. Quando ele olha, meu irmão, já tinha acabado todo o barril do vinho ali. Aquele vinho era um vinho especial, né? Até porque era o único que tinha, então tinha que ser especial mesmo. Tinha acabado todo o barril de vinho. Mas, irmão, Noé, naquele momento, falou, mas me deu um calor aqui, né? E o que Noé fez? Tirou a roupa e ficou, meus irmãos, eu estava comentando com a Silvânia esses dias, a gente tem esse negócio de botar desenho para as crianças fazerem na igreja, não é isso? De passagens bíblicas, né? Então bota lá Zaqueu subindo na árvore, as crianças vão pintando. O arco-íris. Tem passagens bíblicas que, graças a Deus, nunca vão virar desenho para as crianças colorir. Você imagina? Noé pelado e bêbado dentro da tenda. Só Jesus na causa. Mas é isso que está aqui. Gênesis 9. Né? Bebeu, ficou doido, tirou a roupa. Está lá, né? E aí é óbvio, como acontece, pegou no sono, caiu e dormiu. O filho dele, Cã, entrou para estar vendo aquela cantoria toda, né? Leque. De repente, acabou, não estava ouvindo mais nada, né? Ele falou, mas o que está acontecendo? Meu pai estava cantando igual um louco aqui, de repente, parou, o que estava ocorrendo aqui? Ele vai lá olhar, está o homem peladão e deitado, e aquele ronco de bêbado, sabe como é que é? E ele saiu dali, viu aquela cena, diz o verbo utilizado no original é olhar com deleite. Para muitas pessoas isso é um sinal de que houve ali um pecado de ordem sexual. Alguns comentaristas dizem isso, mas nós não temos certeza. É possível também que o que tem acontecido, esse é o deleite que o texto fala, ele ter olhado para o pecado do pai e falar assim, o senhor não acha que é o santão, que é o santarrão, disciplinava tanto a gente quando a gente era pequeno, aí agora, ó, pecando, bêbado aí, jogado aí num canto. E foi lá e foi contar para os irmãos dele. Nosso pai, o santão da arca, está lá, ó, pelado lá, cantando Hoje é Festa no meu AP, pelado dentro do quarto, de tanto beber. O texto bíblico diz que quando Sem e Jafé viram aquilo, quando perceberam o que estava acontecendo naquele momento, eles decidiram, olha, nós não vamos compactuar com o pecado de Cã.
nós não vamos compactuar com ele. Diz o texto bíblico que naquele momento eles foram até o mesmo lugar onde Cã estava, mas com um motivo diferente. Foram ao mesmo lugar onde Cã estava, mas com uma razão diferente. Diz o texto bíblico que, sem olhar para trás, eles tomaram um pano em suas mãos, colocaram na altura dos ombros, iam voltando-se para trás, cobriram a nudez de Noé. E logo depois Noé profere uma maldição e uma bênção. E o interessante é que a maldição não é sobre Cã, que foi quem revelou a nudez do pai. A maldição foi sobre Canaã, que era um filho de Cã. E muitas pessoas se perguntam também, mas por que isso, né? Se foi Cã quem errou, por que Canaã recebe a maldição? Por que Canaã é amaldiçoado por Noé? Meus irmãos, naquele momento nós cremos isso, né? O que aconteceu ali é o que se verifica em vários momentos do texto bíblico, o espírito da profecia agindo através de Noé. Noé falando como um profeta a respeito do que iria acontecer no futuro. Noé falando como um profeta a respeito do que iria acontecer com as nações que iriam ser descendentes daquelas pessoas. E aquilo que ele falava se cumpriu realmente, porque Canaã, os cananeus, se tornaram inimigos profundos e mortais dos semitas, dos descendentes de Sem. E em alguns momentos da história, os cananeus realmente se tornaram escravos dos semitas e dos descendentes de Jafé. Noé estava falando como um profeta, e ao falar como um profeta, ele estava dizendo qual era a consequência daqueles erros. Mas eu vou te dizer, não precisa ser muito profeta para perceber aquilo que Noé está dizendo. É como se ele dissesse que assim, Cã, se é assim que você trata o seu pai, pode crer, meu irmão, é assim que o seu filho vai tratar você também. E é assim que as gerações suas vão tratar os seus pais. O reflexo disso que você está fazendo aqui vai ser visto em Canaã, seu filho, e vai ser visto por todas as descendências. Bênção e maldição na história de Noé. E que lições a gente pode extrair desse texto, dessa história? Antes de mais nada, essa não é uma das lições que nós vamos discutir hoje aqui, mas antes de mais nada, dentre os vários motivos pelos quais eu considero a Bíblia fascinante, é o fato de que a Escritura Sagrada não omite os pecados dos homens e das mulheres de Deus. Na verdade, quando a gente lê o texto bíblico, a gente poderia falar sobre vários assuntos, eu poderia conversar hoje só sobre esse tema, não vou fazê-lo, mas eu acho fascinante isso. Pensa em um grande homem da Bíblia, pensa aí, Abraão, um grande homem da Bíblia, está lá o pecado dele na Bíblia, registrado. Davi, um grande homem da Bíblia, está lá o pecado dele. Noé, um homem íntegro, está lá o pecado de Noé. Sabe por quê? A Bíblia quer mostrar para a gente que não existe ninguém isento ao erro, ninguém isento ao pecado. Essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com você. O pecado é um risco para todos nós, todos nós. O pecado, toda falta de conformidade com a lei de Deus é um risco para todos nós. Meu irmão, Noé, como eu disse para vocês, era uma referência de integridade, era uma referência de santidade. Foi o último profeta da geração anterior ao dilúvio, foi o primeiro profeta daquele novo mundo que estava sendo criado. Noé foi o homem que achou graça, achou favor aos olhos do Senhor. Noé era o homem que ilustra, dentre tantos outros, os heróis da fé do livro de Hebreus capítulo 11. Mas Noé pecou, porque o pecado é um risco para todos nós. Não importa a sua idade, meu irmão. Se você acha que vai ficar mais velho e vai ficar mais isento ao pecado, lamento lhe dizer, isso não vai acontecer. Para dizer a verdade, quanto mais velho a gente fica, mais formas de pecar a gente conhece, então mais sujeito ao pecado a gente fica. Lamento lhe dizer. Tem gente que achava, isso é porque ele é novo, ele peca assim porque ele é novo, quando ele ficar mais velho, ele vai... Não, meu irmão, se está pecando assim quando é novo, só a misericórdia do pai quando ficar velho, né? Porque a tendência é, quanto tempo mais passa, mais formas de pecar a gente descobre. Sabe por que Noé nunca havia pecado com a embriaguez antes desse relato bíblico? Porque ele nunca tinha conhecido vinho, né? A partir do momento que ele conheceu, agora está mais um pecado para a lista dele, para ele entrar.
Quanto mais tempo você vive, meu irmão, mais sujeito ao pecado você se torna. Não importa a sua experiência de igreja. Ah, não, é porque ele está começando na igreja agora, pode ficar tranquilo, né? Depois que ele tiver mais tempo na igreja, aí ele vai começar a ter uma vida mais santa. Não importa o seu tempo de igreja. Noé tinha mais de 600 anos de igreja. Duvido que tenha alguém aqui com mais tempo de igreja de Noé. Duvido, tem alguém aqui? Não tem. Mais de 600 anos de igreja. Meu irmão, não importa a sua experiência de igreja, não importa. Você pode estar 40 anos na igreja. Se você vacilar, você vai pecar, meu irmão. Não importa o quanto você sabe sobre a Bíblia ou sobre a vida, não importa o quanto experiência de vida você tenha, não importa quanta experiência de leitura bíblica você tenha, não importa. Noé foi durante 120 anos um pregador da justiça. Não há nenhum pastor que você conheça que foi tanto tempo pregador da justiça quanto foi Noé. Alguém fiel a Deus. Alguém que enquanto todos o criticavam, enquanto todos o chamavam de louco, enquanto todos diziam que ele estava numa missão maluca, Noé permaneceu fiel à sua missão. E sabe o que aconteceu? Quando a primeira oportunidade apareceu para ele, ele pecou. Não importa o quanto você sabe sobre a Bíblia. Ah, fulano não vai pecar, fulano é diácono, fulano é presbítero, fulano é pastor. Meu irmão, todos nós temos o risco do pecado, todos os nós. Tem ninguém que está isento do pecado. O novo, o velho, o pouco experiente, o muito experiente, aquele que acabou de chegar na igreja, aquele que está na igreja há muito tempo, o pecado é um risco para todos nós. Então, o que nós precisamos fazer, pastor, se não queremos cair no risco do pecado, se não queremos cair nessa tentação? Primeiro, meu irmão, mantenha em dia o seu relacionamento com Deus. Mantenha em dia a sua vida com Deus. As disciplinas espirituais são as ferramentas que nós temos para não cair em pecado. Se você quer viver uma vida de santidade diante de Deus, se você quer viver uma vida que honra o nome do Senhor, se você quer que a fidelidade a Deus seja um exemplo na sua vida, mantenha no seu dia a dia o seu relacionamento com Deus. Infelizmente, aquilo que nós falamos sobre Deus, muitas vezes não é um reflexo daquilo que nós agimos com Deus, daquilo que nós fazemos para Deus. Falamos uma coisa, agimos de outra completamente diferente. Eu li um artigo hoje à tarde que me deixou muito preocupado. Era um artigo avaliando o declínio do número de católicos romanos e o crescimento do número de evangélicos no Brasil. Foi divulgada uma pesquisa Datafolha essa semana, dizendo que do censo de 2010 para cá, ou seja, em 3 anos, o número de católicos caiu mais ainda, e o número de evangélicos cresceu mais ainda. O número de católicos caiu para 54%. Já foi de 98%, por exemplo, na década de 30. Caiu para 54%. E o número de evangélicos teria subido para além de 30%. É muita gente, é muito evangélico. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, as cidades do grande Rio de Janeiro têm mais evangélicos hoje do que católicos. Aí você deve imaginar assim, sempre os evangélicos disseram que nós seguimos a Bíblia, que vivemos a Bíblia de maneira correta, que nós interpretamos a Bíblia de maneira correta. Então você deve pensar que assim, poxa, lá no grande Rio de Janeiro, então, os municípios devem ser uma mil maravilha, né? Todo mundo vivendo a justiça, a verdade, a compaixão, o amor. Será que é isso, irmão? O Brasil, então, deve estar melhorando, deve estar caindo a corrupção, deve estar caindo o roubo, deve estar caindo o crime, porque está subindo o número de evangélicos. É isso, irmão? Porque, infelizmente, está crescendo o número de pessoas que professam a Jesus Cristo da boca para fora, mas não vivem a Jesus Cristo com a sua vida. De nada adianta uma igreja que cresce de pessoas que não foram verdadeiramente convertidas por Jesus Cristo. Você vai dizer para todo mundo que é evangélico e vai dar um péssimo exemplo durante a semana, porque vai cair em pecado em todas as oportunidades que você tiver. É melhor não dizer que é. Melhor não dizer que é. Eu tenho uns camaradas que eu conheço que sempre falaram que era católico, agora enquanto fala que é evangélico. Aí eu fico vendo a vida dele um pouquinho e falo assim, meu irmão, quer um conselho? Posso te dar um conselho? Igual aquela propaganda do cartão, né? Posso te dar um conselho? O que foi?
Continua falando que é católico, faz favor aí. Porque aí quando o pessoal vê o que você está fazendo, é vergonha para o outro lado, não é vergonha para o meu. Pelo amor de Deus, meu irmão. Porque é uma vida que só Jesus. Como é que eu faço para não cair nesse erro, pastor? Como é que eu faço para não incorrer nesse erro? Como é que eu faço para não cair nisso que é um risco para mim? Mantenha em dia o seu relacionamento com Deus. Oração, leitura bíblica, jejum, comunhão dos santos. Todas essas disciplinas espirituais mantêm a nossa vida espiritual forte e nos dão condições de enfrentar o pecado e sairmos vencedores. Não transforme situações legítimas em erros contra Deus. Muitas vezes, os pecados não são as coisas mais absurdas do mundo, não surgem das coisas mais absurdas do mundo. Às vezes são situações legítimas do nosso dia a dia que nós transformamos em erros contra Deus. Às vezes você está lá no seu dia a dia e fala: Senhor, me livre de cair em pecado. Eu não quero roubar ninguém, eu não quero cometer adultério. Mas isso aí é fácil de você pedir a Deus, né? Você nunca vai ter acesso a nenhum dinheiro mesmo para poder roubar, muito grande que vale a pena, né? Você nunca teve a oportunidade até hoje, de repente não vai ter também de cair em adultério, né? Você, não, esses pecados, Senhor, me evita cair esse pecado. Mas você está orando a Deus para pedir a Deus para evitar que você caia no pecado da fofoca? Você tem pedido isso a Deus? Senhor, que eu não seja mais fofoqueiro. Eu queria ver uma campanha contra a fofoca na igreja. 7 dias de oração para Deus fazer cair a língua dos irmãos que contam fofoca. Ia ser uma bênção. O problema é que em algumas comunidades o diálogo ia ficar difícil depois dessa campanha. A campanha para cair a língua e o fofoqueiro, aí ia ficar uma dificuldade, né? Mas olha como é que você pode transformar uma situação legítima em pecado. Conversar com o meu amigo. A amizade é tão boa, né? A amizade é legítima. Aí, de repente, você transforma aquela conversa com o seu amigo, que era uma amizade legítima, em uma fonte de maldição sobre a vida dos outros. Começa a ficar falando mal de um, falando mal do outro. Você transformou algo legítimo num erro. Pastor, eu posso ter... Homem pode ter amizade com mulher? Mulher pode ter amizade com homem? Meu irmão, pode, desde que a pessoa seja amigo seu e da sua esposa, né? Esse negócio de amigo exclusivo não pode não, eu vou logo dizendo, viu? Mas pode, amizade, o casal tem uma amizade, mas você pode transformar aquela amizade, que é algo legítimo, num erro, algo ilegítimo, quando você pula o muro da amizade e transforma aquilo numa infidelidade contra o casamento. Trabalhar é bom, é algo legítimo, né? Mas você pode transformar algo que seja legítimo em um erro, quando você se torna escravo do seu trabalho, quando você idolatra o seu trabalho, quando você esquece da sua família por causa dele. Eu estou dizendo tudo isso porque plantar a uva, colher o fruto da uva, fabricar o suco de uva, fabricar um vinho, isso não é um erro. A Bíblia fala bem sobre o fruto da vide, né? Várias vezes. A Bíblia trata bem o vinho. De tal sorte que Jesus Cristo resolveu criar o sacramento da ceia do Senhor com ele, com o vinho. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E o salmista diz que Deus é tão bom que criou o vinho que alegra o coração do homem. Mas só que a gente pode transformar algo legítimo num erro. Foi isso que Noé fez. A embriaguez é um erro condenado pela Escritura. E é por isso que se requer daqueles que são oficiais e líderes da igreja, que não sejam muito dados ao vinho. A Escritura diz isso de maneira clara, porque se requer do ser humano que seja alguém no controle da sua razão. Se requer do ser humano, em especial aquele que está à liderança da igreja, seja alguém no controle dos seus atos. E é óbvio, um bêbado não está no controle dos seus atos. Muitas vezes a gente acha engraçado alguém que está alcoolizado, que está embriagado. Não há nada de engraçado nisso, meu irmão. É terrível ver o que se torna a condição de alguém que fica escravo desse vício. É terrível. Não há nada de engraçado em ver um homem e uma mulher, a imagem de Deus, alguém criado para ser o líder sobre essa terra, ter a sua razão completamente comprometida pelo álcool. Não há nada de engraçado nisso. Mas veja, o que Noé fez, pegar algo legítimo e transformar num pecado, é o que muitas vezes nós fazemos também. E transformamos aí, assistir televisão num vício, transformamos o nosso dinheiro em algo que nos controla.
Se você não quer cair no risco, na tentação do pecado, não transforme situações legítimas em erros contra Deus. E, acima de tudo, reconheça a sua dependência da graça de Deus. Reconheça que sem Deus ao seu lado, você não vai conseguir vencer essa luta. Meu irmão, eu sou pastor dessa igreja, eu sou o líder espiritual dessa comunidade. Eu escuto dia a dia o que os irmãos vêm conversar comigo. Situações simples, situações complexas, situações que nos fazem chorar juntos. E eu sei que muitas pessoas depositam confiança em mim e dizem que assim, eu vou conversar com o pastor porque o pastor é um homem santo, eu vou conversar com o pastor porque o pastor é um homem que ora, eu vou conversar com o pastor porque o pastor é um homem que dobra os seus joelhos diante de Deus. E eu vou te dizer, meu irmão, quando você for fazer a sua oração, lembre-se do seu pastor e diga assim: Deus, em nome de Jesus, mantenha a mão da tua graça firme sobre ele, porque se não for a graça de Deus, eu vou cair. Todos nós somos assim, todos nós. É a graça de Deus quem nos sustenta, é a bondosa mão de Deus quem nos põe de pé. Dependa da graça de Deus, meu irmão. Dobre o seu joelho diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, porque senão você não vai conseguir a vitória. De alguma forma foi isso que aconteceu com Noé. Você já reparou que Noé não recebeu maldição, né? Eu acho interessante isso. Canaã era filho de Cã, não é isso, gente? Sim ou não? Cã era filho de quem? Noé. Cã viu o pecado de Noé, não foi isso? Quem recebeu a maldição? Canaã. Uma brincadeira, veja bem, Cã é que viu o pecado de Noé, e Noé é que pecou. Quer dizer, se Noé não tivesse tomado a pinga dele, o Cã não ia ter nada para ver, e o Canaã não ia receber aquela maldição. Noé não foi amaldiçoado. O texto bíblico não diz de maneira clara, mas de alguma forma, Noé acordou do seu pecado. Acho interessante que o texto bíblico diz que Noé acordou do efeito do vinho, né? Saiu da ressaca. Eu creio, a partir do que a Bíblia relata da vida de Noé, que Noé também saiu da ressaca espiritual. Em um momento ele percebeu o erro que ele havia cometido, porque Noé era um homem que sabia o que era a graça de Deus, porque ele achou graça aos olhos de Deus. Noé sabia que somente a graça de Deus pode manter um homem firme. É mais ou menos como a diferença entre Pedro e Judas. Pedro e Judas, qual dos dois traiu Jesus? Os dois traíram a Jesus. Mas por que quando a gente vai malhar, a gente só malha o Judas, não malha o Pedro, né? Porque Pedro confessou o seu pecado e reconheceu a graça de Deus. E a graça de Deus que nos torna homens e mulheres íntegros na presença dele. Você quer viver uma vida de santidade? Reconheça a sua dependência da graça de Deus. Deixa eu compartilhar uma segunda lição a partir desse texto com você, meu irmão. Esse texto nos ensina de maneira muito especial a partir da ação dos filhos Sem e Jafé. Esse texto nos ensina que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Essa frase é de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, o verso 8. O amor cobre multidão de pecados. Cã expôs o pecado de seu pai Noé. Sem e Jafé cobriram o pecado de seu pai Noé, porque o amor cobre a multidão de pecados. Cã quis expor o seu pai ao ridículo, mostrando para todos aquilo que ele havia feito. Eu imagino o que Cã deve ter passado durante um período da sua vida. Eu convivi com o meu pai como filho de pastor durante 27 anos, direto debaixo do mesmo teto. E é difícil ser filho de pastor. Agora você imagina Cã, Sem e Jafé, foram 120 anos filho de pastor ali, todo dia. E tudo bem, meu pai era um pastor de uma igreja grande, né? Então tinha algumas coisas legais de ser filho de pastor também, né? Então não era só coisa ruim ser filho de pastor, tinha coisa boa. A Silvânia olhou para mim e falou: filho de pastor, né? Olhou aquele negócio. Filho de pastor tinha alguma vantagem também. Agora, Cã, Sem e Jafé eram filhos de um pastor que não tinha igreja, meu irmão. Noé não tinha igreja.
Noé pregava e todo mundo ficava ridicularizando Noé. Imagina o Cã na escola, como é que era? E aí, Cã, tudo bem? E seu pai, está construindo aquele barco de louco ainda lá? Ah, para de chamar meu pai de louco! Aí já começava a briga na escola. Meu filho, por que você está chegando com esse olho roxo? Porque ele ficou falando que o senhor é louco. Por que ele falou que eu sou louco? Ah, ele falou que o senhor está construindo um barco e não tem água por perto. Meu filho, é isso mesmo que eu estou fazendo. Pô, então eu apanhei à toa. O senhor é louco mesmo. Né? O Cã sofria, você imagina? Imagina aquele camarada ali, passando anos e anos, uma criação rígida da parte do pai, e de repente, parece que ele passou a vida inteira esperando aquela oportunidade. Ele viu o pai caindo. E aí o que ele fez? Agora eu vou me vingar do meu pai. Ah, não tem esse negócio de que eu preciso honrar quem o meu pai é. Eu vou me vingar do meu pai. Quis expor o pai ao ridículo. Quis espalhar para todos aquilo que o pai fez. Quis descobrir o pecado do pai. Seus irmãos Sem e Jafé não fizeram isso. Seus irmãos Sem e Jafé falaram: papai é humano como nós somos humanos. Nós não vamos colocar o pecado dele a descoberto. Nós vamos cobrir o pecado dele. Porque o amor cobre multidão de pecados. A Escritura apresenta isso em vários momentos. Eu quero compartilhar 3 versículos da Escritura com você. Provérbios 17, versículo 9 diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Mas quando você pega esse pecado o tempo todo e joga na cara, você separa bons amigos, diz a Escritura. Um pecado está bom para você? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, diz a Escritura. O amor não cobre apenas uma ofensa, o amor cobre multidão de pecados, diz a Escritura. Multidão de pecados está bom para você? Provérbios, capítulo 10, verso 12, diz: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Eu sei, de repente você, como ser humano, não tem condição de cobrir todos os pecados dos outros contra você. Talvez você não tenha. Mas louvado seja Deus, o amor de Deus cobre todos os meus pecados na cruz de Cristo. Todos eles, sem exceção. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Como é que você age com relação ao pecado dos outros, meu irmão? Você é igual o Cã, você está ali com o dedo pronto para acusar o erro do outro. Olha lá, ó. Fulano não é o santarrão, fulano não é o bonzão, não faz e acontece ali, tropeçou. Será que você é daquele tipo de irmão que tem algumas pessoas específicas anotadas no seu caderninho, que você torce para ver aquelas pessoas caindo? Você torce para ver aquelas pessoas tropeçando? Para você poder dizer: ah, eu sabia que tinha alguma coisa escondida aí. Será que você é assim? Ou será que você é como Sem e Jafé, que em amor decide cobrir a multidão de pecados? Vai algumas dicas para você. Ao invés de se orgulhar, humilhe-se. Ao invés de se orgulhar de nunca ter caído naquele pecado, se humilhe na presença de Deus, meu irmão, porque se não for pela graça do Senhor, você vai cair também. Ao invés de espalhar, trate com dignidade. Eu fico impressionado, tem gente que quando sabe do erro de uma pessoa, a primeira coisa que faz é espalhar aquilo para todo mundo. Só tem direito a fazer isso, meu irmão, Jesus já ensinou isso uma vez, quem nunca errou, aí tem direito a fazer isso. Eu conheço algumas pessoas que têm o pecado dos irmãos na ponta da língua, que conhece de cor o pecado de cada um dos irmãos da igreja. Pastor novo que chega na igreja é fácil, só conversar com esses irmãos. Fulano, fulano fez isso. E fulano, fez isso. E fulano de tal, chega a dar uma mudada. Né? Fez isso. Tá. Tem o pecado dos irmãos na ponta da língua, e os dele ele esquece com a facilidade, né? Não faça como Cã, meu irmão, em nome de Jesus, não se esqueça da maldição que essa família recebeu por causa do pecado de Cã. O pecado de Cã foi muito pior do que o pecado de Noé. Noé se embriagou, não há dúvida nenhuma. Noé errou, pecou contra Deus, mas Cã cometeu um pecado ainda mais terrível, feriu a sua responsabilidade de honrar o seu pai.
teve prazer no pecado dele, divulgou o pecado dele para outras pessoas. Quando você começar a espalhar o pecado dos outros, lembre-se do que aconteceu com Cã. Ah, mas Deus pode fazer o que quiser comigo, pastor, desde que não toque no meu filho. É exatamente isso que ele vai fazer. Porque quem espalhou o pecado de Noé foi Cã. Quem sofreu a maldição foi seu filho Canaã. Ao invés de espalhar o erro do outro, trate com dignidade. Ao invés de caçoar do outro, cuide. Se seu irmão tropeçou, meu irmão, não é tempo de você ficar caçoando dele, zombando dele, rindo da cara dele, do sofrimento dele. Não haja dessa forma. Ao contrário, cuide do seu irmão. Ele precisa de você. Se você é alguém santo e viu o seu irmão tropeçando, viu o seu irmão pecando, viu o seu irmão caindo, é sua responsabilidade cuidar dele. Ao invés de acusar, perdoe, meu irmão, porque o amor cobre multidão de pecados. Quanto fariseu nós temos na igreja de Cristo? Quanta gente que vê o pecado do outro e só tem olhos para o pecado do outro e esquece o seu próprio pecado. Você não foi feito para acusar o erro de ninguém, meu irmão. Porque se você fica acusando o erro das outras pessoas, você mostra bem, filho, de quem você é. Porque quem é o acusador? É o diabo que é o acusador. E filho é parecido com o pai. Então, se você gosta de acusar os outros do pecado deles, você está mostrando a sua filiação. Ao invés de acusar, perdoe. Não faça como Cã, meu irmão, em nome de Jesus. Faça como Sem, Jafé. Veja, o pecado de Noé não foi ignorado. Ninguém está dizendo que você tem que passar a mão na cabeça de quem erra. Por favor, não é isso. Deus não passou a mão na cabeça de Noé. Noé sofreu uma vida inteira ao ver que o seu neto e toda aquela descendência estavam recebendo aquela maldição, em última análise, por causa de um erro que ele cometeu. Ninguém passou a mão na cabeça de Noé. Deus não passa a mão na nossa cabeça quando nós erramos. Nós sofremos as consequências do nosso erro, mas Deus não fica martelando o nosso erro em cima da gente. Porque a Escritura diz que Ele pega o nosso pecado, joga nas profundezas do mar e nunca mais se lembra dele. Porque o amor de Deus cobre todos os pecados. Se você é filho de Deus, você precisa agir dessa maneira com os outros também. Antes de se colocar pronto para acusar o pecado do seu irmão, lembre-se do que fez Cã, lembre-se do que fez Sem e Jafé e aprenda a perdoar. O amor cobre multidão de pecados. Compartilhar uma terceira lição com você nessa noite. As consequências dos nossos erros alcançam as futuras gerações. As consequências dos nossos erros alcançam as futuras gerações. Impelido pela voz da profecia, pelo espírito da profecia, Noé diz aquelas palavras: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E no verso 27, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quem cometeu o erro? Cã. Quem sofreu as consequências? Canaã, seu filho. Porque assim, o que você faz tem consequências diretas sobre você, não tem dúvida nenhuma. O erro que você comete tem consequências para a sua vida. Mas o que você faz, a Escritura ensina isso, o que você faz alcança também seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, e assim vai. A Bíblia ensina isso, que os nossos atos têm consequências para as nossas futuras gerações. Se você não acredita no que a Bíblia diz, faça um pequeno exercício de observação. Quantas vezes você já não conheceu famílias em que você fica impressionado, fala: caramba, fulano está envolvido com crime, o pai dele estava envolvido com crime também, o avô estava envolvido com crime também. Ou você encontra gerações e gerações de alcoólatras,
gerações e gerações de pessoas que reproduzem o problema da violência doméstica. Você já não conheceu situações assim? Meu irmão, quem sabe você não esteja no meio de uma situação assim? Quem sabe você não seja fruto de uma família assim? Acredite, meu irmão, o pecado que nós cometemos não tem consequência só sobre o que nós fazemos, mas tem consequência também sobre aqueles que virão depois de nós. E ao pensar nisso, eu pergunto para você, meu irmão, que tipo de herança você quer deixar para os seus filhos? Que tipo de herança você quer deixar para os seus netos? Que tipo de herança você quer deixar para os seus bisnetos? Que tipo de herança espiritual você quer deixar para eles? Aquilo que você faz não tem consequência só sobre você, tem consequência sobre aqueles que virão também. Como eu disse, é como se Noé estivesse dizendo para Cã: ah, é? Você ficou espalhando o meu pecado para todo mundo? Você ficou espalhando o que eu fiz de errado para todo mundo? Você ficou tirando onda porque eu, que era santo, cometi um erro e caí? Você ficou me ridicularizando diante de todos? Você ficou falando do seu pai dessa maneira? E você esqueceu que você tem filho também e ele está vendo tudo isso que você está fazendo? Um dia ele vai fazer a mesma coisa com você. E um dia o filho dele vai fazer a mesma coisa com ele. E essa maldição vai se repetir. Sabe o que é interessante, meu irmão? Os cananeus ficaram um povo exatamente assim. Vou citar o nome de 2 cidades só que foram fundadas pelos cananeus, tá? 2. Sodoma e Gomorra. Tá bom para os irmãos ou não? Esse é o tipo de herança que veio de Canaã. Sabe por quê? Porque os nossos descendentes reproduzem de várias formas as nossas ações. Os nossos filhos estão o tempo todo observando o que fazemos. Os netos observam o tempo todo o que seus avós e seus pais fazem. E as atitudes que nós escolhemos, consciente ou inconscientemente, vão sendo reproduzidas neles também. E de repente você está ouvindo o que eu estou falando e pensando assim: mas pastor, mas espera aí. Então quer dizer que porque o meu pai foi um grande pecador, porque o meu avô foi um grande pecador, porque o meu bisavô foi um grande pecador, então eu também vou ter que ser um grande pecador? Se você continuar tentando fazer as coisas sozinho, sim, você vai ser um grande pecador. Porque essa cadeia de pecado vai se passando de geração em geração. A boa notícia é que essa cadeia de pecado pode ser quebrada pelo próprio Deus, pela graça de Deus. Ele pode fazer isso. E se você vem de uma família de gerações de alcoólatras, Deus pode te livrar do alcoolismo para a honra e para a glória dele. E se você vem de uma geração, de gerações e gerações de pessoas envolvidas com o crime, Deus pode te livrar dessa situação hoje pela graça dele. E se você vem de gerações e gerações de pessoas que têm problemas de violência doméstica, Deus pode quebrar essa cadeia de pecado hoje na sua vida e te livrar disso. E se você vem de uma família de gerações e gerações de pessoas que têm relações que são completamente conturbadas e quebradas, Deus pode quebrar essa cadeia e fazer tudo novo a partir de hoje, pela graça dele. Ele pode fazer isso. Basta que você entenda, meu irmão, e aqui eu encerro a nossa conversa com a 4ª lição, basta que você entenda que ou você vive sob a bênção de Deus, ou você vive sob a maldição de Deus. Você precisa compreender que não há um meio termo. Ou você está debaixo da bênção de Deus, ou você está debaixo da maldição. O pecado faz uma separação clara entre esses 2 tipos de pessoas. As pessoas que reconhecem o seu erro e dependem do perdão de Deus, e as pessoas que permanecem no seu pecado e caminham para a perdição. Só existem esses 2 tipos de pessoas. Quem está debaixo da bênção de Deus, quem está debaixo da maldição de Deus. Veja, eu não estou dizendo que só existem 2 tipos de pessoas, aquelas que pecam e aquelas que não pecam. Okay? Nesse caso, não. Nesse caso, só existe um tipo de pessoa, as que pecam, né? Todos nós somos pecadores. Só que algumas pecam e reconhecem o seu pecado diante de Deus e desejam viver uma vida que agrada a Deus. Essas estão debaixo da bênção de Deus.
outras pecam, permanecem no seu erro, essas estão debaixo da maldição de Deus. Olha aqui para mim, quando Noé proclama aquela bênção e aquela maldição, ele está fazendo uma separação entre toda a humanidade. Porque quem era toda a humanidade que existia ali? Os filhos, os netos dele, a família dele. Ele está fazendo uma separação. Olha, essa turma aqui vai ficar sob a minha bênção. Agora essa turminha aqui vai ficar sob a minha maldição. Porque escolheu agir errado contra mim. Deus estava falando isso através de Noé. Meu irmão, não há meio termo. Ou você está debaixo da bênção, ou você está debaixo da maldição de Deus. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: de que lado você está? Ah, eu sou abençoado por Deus. Como é que você é abençoado por Deus se você vive longe dele? Como é que você é? Ah, eu sou abençoado por Deus. Como é que você é abençoado por Deus se você não quer saber qual é a vontade dele, não quer viver pela vontade dele? Como é? Meu irmão, tem uma única forma de viver debaixo da bênção de Deus. O único caminho para a bênção de Deus é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho para a bênção de Deus. Jesus Cristo, mas o que Sem e Jafé tem a ver com Jesus Cristo? Tem. A gente começou a conversar sobre isso domingo passado. Abençoado seja o Senhor Deus de Sem. Olha que interessante, a palavra que estava sendo usada para Deus no capítulo 9 era Elohim, o Deus da criação. E de repente muda-se a palavra e fala: bendito seja Yahvé, o Senhor Deus. A palavra que era usada para o Deus da aliança. É como se Deus estivesse dizendo: eu faço uma aliança com Sem. Através de Sem e daqueles que virão desse rapaz, a minha aliança será feita com os homens. Sabe quem que veio de Sem? Vou citar alguns para você: Abraão, Moisés, Davi. Essa turma toda foram pessoas por meio de quem Deus renovou a aliança. Mas você sabe quem é o camarada mais famoso que veio da linhagem de Sem? Jesus Cristo, Senhor, o filho de Davi. Os descendentes de Sem estavam recebendo a bênção da aliança. Mas pastor, eu não sou judeu, não sou descendente de Sem, como é que eu faço para ter essa bênção? Eu sou gentio. Mas tem bênção para Jafé também, não tem, meu irmão? Diz lá, Jafé, os descendentes de Jafé vão habitar nas tendas de Sem. Eu habito nas tendas de Sem, porque Deus me salvou. A bênção para você também, meu irmão. Mas pastor, e se eu for um cananeu, né? E aí como é que fica, né? Meu irmão, acredite, tem uma única forma de viver debaixo da bênção de Deus. Essa forma é Jesus Cristo. Eu queria ler um último texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Você sabe o que tem em Mateus capítulo 1, né? É um desses textos muito animados da Bíblia, né? Genealogia. Está aí aberto? Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está preparado aí, irmãos? Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão não é peixe, Salmão é uma pessoa. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, Betseba, né? Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, e assim vai até o verso 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, de que se chama o Cristo. Tá bom até aí, vamos pular alguns nomes. Você sabe o que tem de diferente na genealogia de Mateus para outras? Sabe o que tem? Nessa aqui aparece mulheres. Olha que coisa interessante, né? Aparece Tamar. No verso 3, Judá gerou de Tamar a Perez. No verso 5 aparece Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. No verso 5 aparece Rute. Boaz de Rute gerou a Obed. E no verso 6 não aparece o nome, mas aparece Betseba aí, daquela que fora mulher de Urias. Lembra? Pois bem,
com exceção de Ruth, né? Sabe o que essas outras 3 mulheres tinham em comum? Sabe o que eram? As 3 eram cananeias, as 3. As 3 eram cananeias. Ruth não era cananeia, tudo bem, mas era moabita. Nasceu lá do pecado das filhas de Ló contra Ló. Então está mais ou menos tudo no mesmo time, né? Cananeias. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eram cananeias. Jesus não tinha só sangue semita nas veias. Jesus tinha sangue cananeu nas veias também. E sabe o que Jesus fez com a maldição que estava sobre Canaã? Jesus quebrou a maldição que estava sobre Canaã. Jesus quebrou aquela maldição. Porque Jesus Cristo é o único que pode transformar maldição em bênção. Porque para o semita é fácil você dizer que ele está abençoado. Tinha uma promessa para ele. Para o descendente de Jafé é fácil você dizer que ele estava abençoado. Tinha uma promessa para ele, mas Jesus tinha sangue cananeu. Jesus quebrou a maldição que estava sobre os cananeus. Você pensa em Raabe? Você sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta cananeia. Raabe era uma prostituta cananeia. Mas a graça de Deus alcançou a Raabe, a maldição foi quebrada sobre Raabe, e Raabe se tornou uma mulher a partir de quem Jesus Cristo nasceu. Você acha que quando você olha para os seus pais, avós, bisavós, só tem gente bonita na história? Você acha? Olha os antecedentes de Jesus. Meu irmão, Jesus pode pegar a maldição que foi lançada sobre o povo cananeu e transformar essa maldição em bênção. Ele pode fazer isso na sua vida. Você consegue entender as lições que o pecado de Noé e o pecado de Cã trazem para nós? Veja, Noé é um homem tão grandioso, um homem tão fantástico, íntegro, santo. O último relato de Noé na Bíblia é o seu pecado. Pecou, bebeu demais, ficou bêbado, tirou a roupa, ficou pelado dentro da tenda, perdeu a sua compostura, perdeu o controle de si mesmo. E Cã, seu filho, conseguiu fazer pior, viu o pecado do pai, deleitou-se no erro dele, espalhou para todo mundo, e isso resultou na maldição sobre seu filho Canaã. Lembre-se dessas lições que nós ouvimos hoje, meu irmão. O pecado é um risco para todos nós. Noé foi santo durante 600 anos, íntegro durante 600 anos. Quando teve a oportunidade, tropeçou. Não fique feliz porque você está um mês sem pecar. Não fique feliz, meu irmão. Mantenha-se firme diante de Deus. Porque um pecado é um risco para todos nós. Não importa a sua idade, o tempo que você tem da igreja, o quanto você conhece da Bíblia, se você não depender da graça de Deus, você pode cair. Lembre-se, o amor cobre multidão de pecados. Da próxima vez que você vir o seu irmão pecando, não acuse, não aponte o dedo contra ele. Não diga que ele é pecador. Não diga que ele é imerecedor da graça de Deus, porque ele já sabe disso. Ao invés de fazer isso, haja como alguém que ama e cubra o pecado dele. Trate reservadamente desse problema, ore por ele, cuide dele, caminhe com ele, para que ele se arrependa daquele pecado e se torne alguém mais santo na presença do Senhor. Lembre-se, as consequências de nossos erros alcançam as futuras gerações. Quando você erra, quando você peca, você não está trazendo um problema só sobre você, meu irmão. Você está trazendo um possível problema sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, sobre as gerações que virão adiante. Cuidado com o seu pecado, porque ele não traz consequências só sobre você. Ah, pastor, mas quer dizer então que se eu pequei, então o meu filho está condenado a viver esse pecado para sempre? Bem, ou você vive sob a bênção de Deus ou sob a maldição de Deus. Se ele estiver sob a maldição de Deus, ele vai viver em pecado. E como é que ele faz para resolver isso, pastor? Como é que eu faço para resolver isso, pastor? Você não faz nada, ele não faz nada, mas Deus faz tudo por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma a maldição em bênção. Canaã, você vai ser amaldiçoado. Mas algumas mulheres cananeias foram agraciadas por Deus e levaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo resgatou o povo cananeu também, quebrou aquela maldição.
Jesus Cristo é o único capaz de transformar a maldição em bênção.